Gênesis 49, versículo 8 ao 12, começando no 8, diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa, subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. E oremos. Amado, obrigado pela palavra sua, que é eterna, perfeita e poderosa. Queremos agora que o Senhor se encontre conosco, que o Senhor fale aos nossos corações, que o mesmo Espírito que inspirou os homens antigamente a escreverem essas palavras, que esse mesmo Espírito venha agora nos ensinar, nos levar a toda a verdade. Ajude mim agora a trazer a mensagem com poder, e que o Senhor possa nos transformar pela pregação da Tua Palavra. Abençoe-nos agora, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar-nos todos esta noite. E estamos na reta final de Gênesis, nosso estudo que iniciamos há mais de 3 anos atrás. E estamos aqui no capítulo 49, vendo o tema, o tribunal de Jacó. E o tribunal de Jacó, ele faz uma referência ao tribunal de Cristo. Gênesis, a palavra Gênesis significa semente ou inícios. E Gênesis é como se fosse uma sementeira. E essa sementeira, ela contém a semente de todas as grandes e as menores doutrinas que vão ser desenvolvidas e apresentadas mais tarde na palavra de Deus. Então, o que nós temos em Gênesis é uma apresentação de todas essas doutrinas de forma embrionária, digamos assim, em forma de semente. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala sobre o tribunal de Cristo, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então veja bem, todo crente vai comparecer perante Cristo e vai ser julgado para receber ou bem ou mal, conforme ele fez aqui no corpo. Como eu falei na semana passada, o tribunal de Cristo não é para determinar se alguém vai ou não para o céu, se alguém é ou não é salvo. É só para a gente receber, como fala aqui, para cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então o tribunal de Cristo, assim como o tribunal de Jacó, eles não foram chamados lá para saber quem era filho de Jacó e quem não era filho de Jacó. Jacó teve o tribunal dele, fez o julgamento dele, juntou seus filhos, todo mundo ali era filho de Jacó. Todo mundo ali, ninguém estava em dúvida, é irmão, é meio-irmão, isso aqui é um intruso. Não, ali no tribunal de Jacó, só tinha filho de Jacó. No tribunal de Cristo, só vai ter filho de Deus, só vai ter salvo. Para quê? Para receber o que fez no corpo, nessa vida, quer bem, quer mal. Então não é para decidir se que vai para o céu ou para o inferno. Se você é salvo, se você recebeu Jesus como Salvador, se seu nome está escrito no livro da vida, você vai estar lá. Ponto, encerrado. Você vai estar lá. Agora, não vai ser igual para todo mundo, porque nós vamos ser julgados e nós vamos ser recompensados ou não, de acordo com o que a gente fez aqui nessa vida. A Bíblia fala por meio do corpo, ou bem ou mal. E não vai ser igual para todo mundo. Nós vimos, por exemplo, que cada um dos filhos de Jacó que compareceu a essa figura do tribunal de Cristo, que estamos chamando de tribunal de Jacó, todo filho, ele teve um julgamento diferente, ele teve uma experiência diferente, um resultado diferente. Nós vimos 2 semanas atrás, o primeiro a ser chamado foi o mais velho, Rúben. Rúben foi chamado e ele teve uma experiência, e pode ser o que vai ser a experiência para muitos crentes, infelizmente. Ele teve uma ocasião, ele teve um tribunal que foi de grande vergonha e de grande vexame. O pecado dele foi exposto. Pelo que nós sabemos, o pecado dele ficou entre ele e 2 pessoas, o pai, mas outra pessoa que estava envolvida. Pastor, que pessoa? Pega a mensagem, baixa a mensagem e você ouça
a mensagem de 2 semanas atrás que trata disso. Não vou aqui repregar a mensagem, é claro, mas ele teve uma ocasião de grande vexame quando foi exposto, e ele sofreu não só vergonha e vexame, ele sofreu perda. Ele que era o primogênito mais velho, ele que seria o bambambam, ele que seria o herdeiro maior, ele que seria o líder do clã com a morte do seu pai. Foi ele o líder do clã após a morte do seu pai? Não. Quem foi? Foi José. Então ele sofreu perda como castigo, como disciplina, como resultado, e foi exposto. E agora todo mundo ali ficou sabendo o que foi que ele aprontou. O segredo saiu. Tá bom? Nós vimos semana passada sobre Simeão e Levi. Para Simeão e Levi representa outro tipo de experiência que os filhos de Deus podem ter no tribunal de Cristo. E isso, na questão dele, foi que eles colheram o que plantaram. Esse princípio de colher o que a gente planta não é só nessa vida. Nós já vimos em aulas passadas no livro de Gênesis, na vida de Jacó, que o que se faz nessa vida se paga. Mas é muito mais além dessa vida. Nós vamos continuar colhendo o que nós plantamos no além, no porvir, no céu. E o tribunal de Cristo vai ser para determinar justamente isso. O que é que nós vamos colher? E esses dois primeiros exemplos de Simeão, Levi e Rubem foram situações, experiências altamente desagradáveis. E na semana passada eu falei como com Judá, que nós vamos ver hoje, Judá é diferente. Nós lemos aqui no versículo 8 ao 12 que chegou a vez de Judá. Versículo 8 fala: Judá, a ti te louvarão teus irmãos, e assim por diante. Então aqui estamos vendo sobre Judá. E com Judá vai ser algo diferente dos outros três. Vai ser diferente de Simeão, de Levi e diferente de Rubens. Vai ser bem diferente. E como vai ser essa diferença? Bom, Judá, ele representa aqueles crentes que do tribunal de Cristo terão uma experiência de esquecimento e recompensa. Rubem não foi recompensado, nem Simeão nem Levi, mas Judá foi. Judá vai ter uma experiência de esquecimento e de recompensa. Eu e você podemos ter essa experiência. Não é necessariamente necessário, gostaram disso? Necessariamente necessário, que nós tenhamos uma experiência de vergonha e vexame. O tribunal de Cristo não precisa ser assim, não vai ser e não foi assim para Judá. E para Judá não foi vexamoso ou vergonhoso. Simeão e Levi, eles colheram aquilo que plantaram. Mas sabe uma coisa? Não precisamos colher o mal do mal que nós plantamos. Não precisa necessariamente ser assim. Não foi com Judá. A gente lendo aqui, versículo 10: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Sabe, a gente lê esse e os outros versículos de Gênesis 49 sobre Judá, e a gente então se lembra, eu vou lembrar vocês, voltando para Gênesis capítulo 38. Em Gênesis capítulo 38, nós temos o relato da vida de Judá, desse filho de Jacó. Eu não vou aqui perguntar quem lembra de Gênesis 38, que fazem meses atrás, mas em Gênesis 38 nós temos ali a vida dele, o relato da vida de Judá, e francamente o seu testemunho não era coisa lá muito bonita não. Você pode pegar aqui o pior dentre nós, por exemplo, deixa eu falar, mas você pode pegar o pior testemunho aqui entre nós, o de Judá você multiplica por 10 e não chega nem perto dele. Judá, a gente estudamos isso, quem está esquecido, dá uma puladinha lá e reveja Gênesis 38, mas lá nós vemos que Judá era rebelde. Se eu não me engano, o tema de Gênesis 38 era o perfil de um rebelde. O perfil de um rebelde, falando sobre Judá. Nós vimos que ele era irresponsável com sua família. Nós vimos que ele não demonstrava temor a Deus, ele agia como se Deus não existisse. Nós vimos ali que ele era grande em hipocrisia.
Vimos ali que ele tinha amigos mundanos, amigos ímpios, maus, perversos. Nós vimos ali que ele se casou com a mulher da terra, que ele não deveria ter casado com a mulher daquela terra. Ele desobedeceu a Deus, desobedeceu ao Pai, trouxe desgosto ao Pai, porque ele casou com alguém na terra que não deveria ter feito. Ele se envolveu com prostitutas, com farras, bebedices. Aí a gente vem aqui e a gente lê do versículo 8 ao 12, a gente lê o que Jacó falou sobre de Judá, e até parece que Jacó está falando de outra pessoa. Até parece que Jacó está meio gaga, esqueceu de um bocado de coisa. Porque lá em Gênesis 38, Judá estava vivendo igual um cão. Judá vivia pior do que as pessoas do mundo viviam. E aqui nós vemos isso e fica estranho. Jacó não falou absolutamente nada de ruim de Judá. Judá que o desobedeceu e casou com a mulher da terra. Judá que se envolvia com coisas que eram erradas. Judá que foi responsável com sua família, inclusive dos seus irmãos. Jacó não falou nada negativo. Do versículo 8 ao 12, ele só fala coisas boas. Coloca ele lá em cima. Eu imagino aqui que Rubens, lembrando, todo mundo estava lá. Eu imagino aqui que Rubens, Simeão e Levi estavam assim dizendo: peraí, tudo que eu fiz de errado, paizão, você lembrou. Tudo que eu fiz de errado, paizão, você levantou aqui e eu fui castigado, eu sofri perda. Rubens vai dizer: eu perdi a primogenitura. Simeão vai dizer: eu vou ser o menor de todos. Agora, Judá foi tão ruim ou pior do que a gente, e agora ele está aí, só no bombom. Que história é essa? Pois é, talvez Judá tinha alguma coisa que eles não tinham. Como eu disse, o tribunal de Cristo não vai ser igual para todo mundo. Tem gente que vai ter momentos de vexame e vergonha, outros vão ter momentos de colher o que plantou. Agora outros, como Judá, vão ter momentos de esquecimento. Esquecimento. Judá pintou, bordou, vivendo igual ao cão, mas aqui não faz menção disso. Ninguém levanta isso, ninguém fala nada, e certamente o pai dele não dá um pio. Judá não era nenhum santinho, Judá não era inocente, mas nada de errado que ele fez foi mencionado. Ah, pastor, eu quero isso para mim, pastor. Eu quero isso para mim. Eu quero que todas as coisas de errado que eu fiz, todas as minhas transgressões, eu quero que tudo isso esqueça. Pois é, eu quero que seja como foi com Judá. Pois bem, nós vamos ver hoje como isso é possível. Por que Judá teve isso? Até agora vimos Rubem, Simeão, Levi e Judá. Quem aprontou? Os 4 aprontaram. Os 4. Mas teve um que foi esquecido. Foi um momento de esquecimento dos pecados e transgressões do passado. E nós vamos ver por que foi assim. Mas não foi só esquecimento que Judá desfrutou. Ele foi também recompensado, galardoado. Olha comigo no versículo 8 que nós lemos: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Me diga uma coisa, quem era aqui o favorito do pai de Jacó? Alguém lembra? José. Lembra que o problema todo é que todos os irmãos, inclusive Judá, morriam de inveja e até quase mataram, decidiram vender para a escravidão para ganhar um trocadinho? Pois é, então, o favorito era José. O segundo favorito era quem? Benjamim. Mas Benjamim também não foi escolhido. Olha o que fala aqui, olha: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Ou seja, os demais irmãos iam reconhecer a ele, iam prestar honra, ele teria autoridade. Não foi o seu favorito José, não foi o seu segundo favorito Benjamim, foi Judá. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco por quê. Mas veja que não só apenas houve esquecimento, houve recompensa. Houve recompensa. Isso mostra aqui claramente que a vontade do homem não tem impacto na vontade de Deus.
Se dependesse de Jacó, ele diria: José, a ti os seus irmãos se inclinarão. Se não José, Benjamim? Não, foi Judá. Nós vamos ver daqui a pouquinho, porque o Espírito Santo de Deus levou Jacó a dar essa recompensa, dar essa honra, essa autoridade a Judá. Agora é interessante aqui que a gente lê sobre Judá, onde fala: os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Vocês lembram algum episódio na Bíblia aqui nessa família em que alguém falou sobre os irmãos se inclinar a ele? Estão lembrando lá em Gênesis 37, quando José teve um sonho? Foi inclusive uma das causas que levou José a ser vendido e odiado pelos irmãos, que ele teve o sonho das estrelas e os molhos, né? Lá no versículo 7 de Gênesis 37, eis que estamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Isso é José falando. José falou que teve esse sonho, que viu os demais molhos, ou seja, os irmãos dele se inclinando a ele. Pois aqui nós lemos também sobre as estrelas, as 11 estrelas se inclinavam a mim, no versículo 9 de Gênesis 37. Agora aqui é Jacó dizendo para Judá sobre os irmãos inclinando-se para ele, dando a ele autoridade. Claro que as referências aqui que falava sobre José falou que os irmãos iriam estar inclinando a ele, se referindo a José, quando José foi o regente do Egito, e quando José foi o salvador da família, da fome de 7 anos. Mas aqui a gente vê que a vontade do homem não impacta a vontade de Deus. A escolha natural de Jacó seria José, depois Benjamim, mas não, Deus recompensou Judá. A Judá foi dada autoridade. Olha comigo no versículo 9, como parte da recompensa: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Esse versículo 9 e 10 aqui, falando sobre autoridade, fala aqui sobre o leãozinho. Leãozinho denota a autoridade, leão, o rei dos animais, assim por diante. E não só é um leãozinho, mas fala que ele veja bem, Judá é um leãozinho pequeno, aí depois fala, deita-se como um leão, e depois fala, como um leão velho. 3 vezes fala sobre leão, leãozinho, leão e leão velho, indicando a duração, como é fixo, como é duradouro, vai ser na juventude, no sendo adulto, e como velho também. A autoridade que ele dá. Versículo 10 fala sobre o cetro não se arredará de Judá. O cetro é aquele dispositivo que o rei tem, é um bastão decorado, e ele simboliza a autoridade real. E aqui fala, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Aqui ele está falando que de Judá virá a linhagem do Messias. Me diga uma coisa, o rei Davi era de qual tribo? Judá. Jesus é de qual tribo? Judá. Nós lemos em Apocalipse 5, versículo 5. E disse-me um dos anciões, não chores, eis que aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. De quem está falando aqui? De Jesus. Jesus é chamado como o quê? O rei da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Por quê? Esse leãozinho e leão velho, é justamente aqui que foi dado a Judá, na tribo de Judá, entrar na descendência da qual o Messias viria para a terra. E aqui fala, o cetro não se arredará de Judá, até que venha Siló. Aí você fala, até que venha Siló. Quem é Siló? Siló não é uma pessoa. Siló significa o pacificador, ou aquele que traz a paz. Então não é um nome, é um título. E esse título está se referindo ao Messias. E ao Messias, quando ele voltar, é que ele vai tirar o cetro para reinar durante os 1000 anos. Então vai passar da tribo de Judá para Jesus.
Então, com isso em mente, leia: o cetro não se arredará, ou seja, não será retirado de Judá, nem o legislador, ou seja, aquele que governa, dentre os seus pés, até que venha Siló, até que venha o Messias, até que venha Cristo. E a ele, o Cristo, se congregarão os povos. Jesus é chamado de quê? Príncipe da paz. É o Siló, o pacificador, ou aquele que traz paz. Então aqui o que está sendo otorgado para Judá é a autoridade, a honra, não só entre seus irmãos que se curvarão a ele, mas ele vai carregar a linhagem do Messias. Gente, nada mal para alguém que se prostituía, se envolvia com pessoas erradas, era irresponsável, não temia a Deus, obedecia o pai, assim por diante. Nada mal, né? Você que fala: ah, pastor, mas eu fiz coisas na minha vida. Gente, Judá fez coisas erradas na vida dele. E ele foi aqui recompensado. Rubem, não. Levi, não. Simeão, não. Mas Judá foi. Por quê? Nós vamos ver por que foi Judá. O que trouxe para ele isso? Porque para Judá não foi feita a menção do passado triste dele. E mesmo assim, ele teve honra, ele teve autoridade e teve suas transgressões esquecidas. Não se mencionou Levi e Simeão. Jacó mencionou, lembra? Violentos, sanguilentos vocês são. Com Rubem, mesma coisa. Você poluiu o meu leito. Foi levantado. Judá pintou e bordou tanto quanto os outros. No entanto, pastor, qual o segredo? Não é segredo, está na Bíblia, vamos ver daqui a pouquinho. O que mais que ele teve? Além de honra e autoridade e esquecimento, ele teve prosperidade. Opa, pastor, toquei na palavra prosperidade, beleza. Opa, falou em prosperidade, acordei. Eu estava dormindo, mas agora acordei. Olhem comigo no versículo 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Outra coisa, jumentinho. A gente na cultura de hoje não dá muito valor para o jumentinho, né? Jumentinho não é lá essas coisas. Mas naquela época, naquela cultura, um jumentinho era o meio de transporte em que os príncipes usavam. Os príncipes não davam a cavalo, o cavalo era para a guerra. Por que você acha que Jesus entrou em Jerusalém em cima de um quê? Jumentinho, por quê? Estava sendo um símbolo do rei entrando na cidade santa. Ali não foi porque, jumentinho, não, ali, ele entrou ali justamente porque era uma simbologia. Os príncipes e a monarquia andavam de jumento. Aliás, não era nem dele, tomou emprestado. Então aqui está falando também sobre isso. Mas amarrará o seu jumentinho à vide. Então ele vai ter um jumentinho e vai ter uma vide. Nada mal, né? Continua. E o filho da sua jumenta, tem um jumentinho e tem a mãe. Então já são dois. A cepa mais excelente. Cepa aqui falando de plantação e tal coisa. Mais excelente. Então não era qualquer coisa. A melhor de todas. Ele lavará a sua roupa no vinho. E a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão vermelhos de vinho. E os dentes brancos de leite. Bom, primeira coisa aqui. Prosperidade não se escreve com este cifrão. Amém? Vamos pensar, prosperidade é dinheiro. Não. Pobre é aquele que acha que prosperidade é só em dinheiro. Tem muita gente cheia de dinheiro que não tem paz, não tem saúde, não tem família, não tem amigos. Grande coisa lhe serve dinheiro. Mas aqui está falando sobre prosperidade material. Tá. Como eu falei, jumentinho, vide, cepa mais excelente, vinho, uvas, leite. Tudo isso é falando sobre prosperidade que foi concedido a Judá como recompensa. E também fala sobre bênçãos espirituais. Por exemplo, ele fala aqui: lavará sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Primeira coisa, vinho na Bíblia nem sempre significa vinho fermentado, vinho que contém álcool. Primeira coisa. Pastor, como que a gente sabe? A gente vê o contexto. Nesse caso aqui, não tem nada de errado. Nesse contexto, tudo indica que é vinho, suco de uva. Em outros lugares da Bíblia, fala: não olhe para o vinho. Bom, aí se não é para olhar para o vinho, então obviamente é o vinho errado. Tá?
mas deixa isso de lado. Aqui está falando sobre lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Sangue de uvas está falando sobre o quê? Vinho. Para quem não sabe, uva não tem sangue. Chama-se sangue de uva, porque você aperta uma uva, se ela for vermelha, vai sair que cor? Sai suco vermelho. Agora, só se apertar bem muito apertado, porque na realidade a uva é branca, a casca que é vermelha. E a cor da uva vermelha está uma substância chamada tanin, que fica na casca da uva. Mas a questão não é essa, estamos entrando em outros assuntos. Mas veja bem, deixa eu perguntar aqui uma coisa para as irmãs e para os irmãos que são mais práticos. Alguém lava roupa no vinho? Alguém lava a sua capa em sangue de uvas? O que acontece se você pegar um pouquinho de vinho e sem querer querendo você derrama na sua roupa? Mancha. Para sair é uma tristeza. Só com muita oração e jejum para tirar aquilo. Misericórdia. Quem vai lavar a roupa em suco de uva? Quem é doido? Quem vai lavar a capa em sangue de uva? Gente, isso aqui não está falando materialmente. Aqui está falando sobre ser lavado pelo sangue de Cristo. Na ceia do Senhor, aquele copinho de vinho representa o quê? O sangue de Cristo. Aqui está falando que são bênçãos espirituais. Aqui essa roupa, a Bíblia fala que é uma roupa lavada pelo sangue de Cristo. Roupas de justiça, vestes de justiça. Aqui está falando sobre prosperidade espiritual que lhe foi concedido a ele. Por quê? Por que ele desfrutou do esquecimento de tudo que ele tinha feito de errado? Por que foi lhe concedido honra, autoridade e prosperidade? Até parece que Judá era um santo. Até parece que Judá não fez nada de errado. O que foi que houve para fazer com que Judá se livrasse daquilo que as suas transgressões o fizeram merecedor? Ele não merecia isso daqui. Não pelo que ele fez. Vá dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 38 e veja o que ele plantou e bordou, pintou e bordou lá em Gênesis 38. O que foi que aconteceu? Porque ele recebeu honra, poder, prosperidade, mesmo tendo sido rebelde, hipócrita, irresponsável, não temente a Deus, etc, etc, etc. Só existe uma coisa em todo o universo criado por Deus, que faz com que nós não recebamos aquilo que as nossas transgressões exigem que recebamos. Só existe uma coisa em toda a criação de Deus, que faça com que nós não recebamos o que nós de fato merecemos pelas nossas transgressões. E essa coisa chama-se a misericórdia de Deus. É só pela misericórdia de Deus. A graça de Deus nos dá o que nós não merecemos, ou seja, salvação. Alguém aqui merece salvação? Não. É a graça de Deus que nos dá o que nós não merecemos. A misericórdia de Deus, de que Judá aqui desfrutou, é quando Judá não recebeu, Deus não deu aquilo que ele, por justiça, de fato mereceria. Tudo bem aí? Tá bom. Só tem uma coisa: a misericórdia de Deus. Aí eu pergunto: a não ser que Judá tivesse achado a misericórdia de Deus, ele nunca jamais teria recebido autoridade e honra e esquecimento e prosperidade. Nunca. Se a única coisa no universo que nos poupa do que merecemos é a misericórdia de Deus, então em algum lugar na vida de Judá ele encontrou a misericórdia de Deus. Aí eu pergunto: como é que alguém encontra a misericórdia de Deus? O que fala Provérbios 28, versículo 13? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ele foi dado prosperidade? Não foi dado prosperidade?
Isso quer dizer que ele encobria as suas transgressões? Não. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Misericórdia é a única coisa no universo que é capaz de nos poupar daquilo que nós justamente merecemos. O que poupou Judá do que ele justamente merecia, por sua rebeldia, pela sua devassidão, a sua irresponsabilidade, o seu destemor de Deus, a única coisa foi a misericórdia de Deus. E só há uma forma de encontrarmos e alcançarmos a misericórdia de Deus. Isso é não encobrindo as nossas transgressões, mas confessando-as e deixando-as. Em algum lugar na vida de Judá, Judá encontrou misericórdia. Ah, pastor, me dê um versículo, me dê um capítulo. Gente, eu te mostrei Gênesis 38. Ele está vivendo igual um diabo. Ele está vivendo pior que os perdidos do mundo viviam. Era Judá. Agora aqui, ele está tudo cheirosinho, limpinho. Ninguém fala nada do passado podre dele. E ele é dado prosperidade, honra e autoridade. E ninguém fala do que ele fez. Gente, se ele não encontrou misericórdia através da fórmula bíblica de confessar e deixar, então me diga, o que foi que ele fez? Comprou homo? Comprou algum alvejante espiritual que eu não conheço? Não, gente. Judá encontrou misericórdia. A gente vê pelo resultado do tribunal de Jacó, que a ele foi dado a lineagem do Messias. A ele foi dado a ser o leão da tribo de Judá, Cristo. A ele foi dado os irmãos se inclinarem a ele. A ele foi dado honra e autoridade e prosperidade. E você que é salvo, você estará no tribunal de Cristo. Você quer, como Rubem, Levi e Simeão, ter os seus podres trazidos à tona e julgados? Bom, vejamos aqui o que foi que o Bruno está lendo centinho. O que foi que o Bruno fez? Aí bota aqui na frente. Vamos ver aqui, foi que o Bruno, quem foi que o Bruno fez? Alguém fez isso com Judá? Fizeram com Rubem, foi feito com Levi, foi feito com Simeão. Judá passou com ficha limpa, ninguém falou nada. Foi um santo? Não. Tinha ficha limpa? Não. Sabe o que é isso? Misericórdia. E só tem um jeito de se alcançar misericórdia: confessando e deixando. Confessar é bom, é importante, mas não basta, tem que confessar e deixar. Então veja bem, o que nós temos que fazer em nossa vida, nós temos que fazer um estoque da nossa vida, confessar os nossos pecados perante Deus, deixá-los, remediar, resolver, tratar, não deixar a conta aberta, não deixar nada em aberto, porque o tribunal de Cristo pode ocorrer a qualquer momento. A qualquer momento o arrebatamento vai acontecer. Todos os salvos crentes em Cristo vão ser transformados e levados, arrebatados. Assim que estivermos nos céus, a primeira coisa que vai acontecer: tribunal de Cristo. Primeira coisa. Então tem irmãozinho que vai estar subindo assim, ó. Opa! Yeah! Já outros vão estar assim, ó. Deixa eu lembrar, o que foi que eu fiz mesmo? Deixa eu acabar de confessar, o que foi que eu fiz? Não tem mais jeito. Eu anotei aqui, eu fiz uma lista. Eita, a lista ficou. Gente, uma vez que a trombeta soar, acabou. Encerrado o assunto, o expediente acabou. Agora vai ter que dançar conforme a música. Mas se a gente viver uma vida em que nós não estamos encobrindo, justificando, a pior coisa que tem é a gente justificar o nosso erro, o nosso pecado. Eu sei que é errado, mas sabe o que é? É porque Deus não está interessado, e muito menos eu. Errado, o porquê não interessa. Sabe o que é? Não, e não quero saber.
poupe-me, e poupe-se, e poupe a Deus. Primeira coisa, tribunal de Cristo. Em algum lugar na vida de Judá, ele se ajeitou com Deus. Ele foi para Deus, confessou, deixou, emendou, corrigiu, tratou. E pela misericórdia não se fez menção do seu triste passado. Só foi mencionado o que ele fez de bom. O resto se evaporou-se. Acabou-se, sumiu. Ele recebeu honra, autoridade e prosperidade. Recebeu vitória. Não, essa vitória. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Vitória. Você quer isso? Então trate do pecado. Nós precisamos tratar do pecado em nossas vidas. Ah, pastor, mas eu sou salvo, lavado pelo sangue de Jesus, o meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia, glória a Deus, misericórdia. Você vai para o céu, você vai ser arrebatado e vai ter o tribunal de Cristo. Tem que resolver aqui, gente. Porque você, uma vez que a trombeta soar e a gente for arrebatado, ou você morrer, acabou. Acabou. Vai para o céu? Vai para o céu. Vai ser bom e maravilhoso, mas você vai passar pelo tribunal de Cristo, assim como todo mundo vai. Porque no arrebatamento, os vivos serão transformados, levados, e os mortos em Cristo serão ressuscitados e serão arrebatados. Aí vai estar todo mundo junto. E aí vai ter o tribunal de Cristo. Aí não tem mais jeito, não tem para onde correr, reclamar, desculpa, justificação. Precisamos tratar dos nossos pecados. Agora, quem fica empurrando com a barriga, justificando, deixa para depois. Ah, isso é besteira, hoje em dia não tem nada a ver. Ah, tudo bem. Pois estou exagerado. Tá, tudo bem, tá, eu sou exagerado. O que quer dizer a Bíblia exagerada? Porque eu não vou além, nem fico aqui na palavra de Deus. Então você pode justificar, dar desculpa que quiser, mas vai chegar um dia em que você vai ter um dia, como Rubem teve, de vergonha. Ou como Simeão e Levi vão colher o que foi plantado. Ou nós podemos viver nesta vida, tratando do nosso pecado. Gente, ninguém aqui vai viver uma vida sem pecado, não. Isso não existe. E Deus sabe disso. Mas é uma vida onde não vai haver encobertação das transgressões, justificação ou acomodação. Quando você acomoda o pecado na sua vida, você justifica o pecado na sua vida, você encobre o pecado da sua vida. Rubem, pelo que a Bíblia indica, e nós vimos 2 semanas atrás, ninguém sabia do que ele fez, até o tribunal de Jacó. Aí fica todo mundo sabendo. Trate, não encubra, não justifique, não dê espaço, não acomode o pecado na sua vida. Senão, o tribunal de Cristo vai ser um dia muito desagradável. E nós vamos perder galardão. Nós vamos sofrer detrimento. E não é isso que Deus quer. Mas nós servimos um Deus justo, com justiça perfeita. Mas o dia virá, nós temos que viver consciência disso. Amém? E vamos orar. Amado Pai, Deus querido.